Bom dia! Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 9, versículo 1. E eis que uns homens trouxeram ao Senhor Jesus um paralítico deitado numa cama. Mas você sabe que tipo de homens eram eles? Como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 1. Mateus capítulo 9, versículo 2. Nós cristãos sabemos que eram homens que tinham a fé verdadeira, aquela que não existe em nós, porque é dom dado por Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, e sabemos isto porque Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 2. E eis que alguns dos judeus religiosos, os escribas, diziam entre si: Ele, Jesus, blasfema contra a pessoa de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 3. Mas por que os judeus religiosos, os escribas, disseram que ao Senhor Jesus perdoar os pecados daqueles homens, ele cometeu uma blasfêmia, um pecado diante de Deus? Como se eles, os judeus religiosos, os escribas, fossem superiores ao Filho de Deus e aos homens perdoados para o julgarem. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque é pela graça, é pela vontade de Deus e não por nossa vontade, por nossa religiosidade que somos salvos, quando temos os nossos pecados perdoados. E isto é por meio da fé e não por meio da prática de alguma religião humana. Esta fé que nos salva não vem de nós, não existe em nós, porque é dom de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Jesus, conhecendo os pensamentos dos judeus religiosos, dos escribas, disse exatamente o que existe no coração de pessoas religiosas que não têm a fé verdadeira de Efésios 2:8. Disse Jesus: porque pensais mal em vossos corações, ou seja, porque vocês, judeus religiosos, escribas, se julgam superiores ao Filho de Deus e aos homens para o julgarem, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 4. Como o Evangelho de Cristo é o poder de Deus e não a ação, a prática religiosa do homem sobre a sua vida para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que recebeu a fé verdadeira de Efésios 2:8, primeiro do judeu e depois do grego, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, Jesus vai demonstrar que Ele tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que recebeu a fé verdadeira de Efésios 2:8. Pois qual é mais fácil para o Filho de Deus dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Cristo Jesus, tem na terra autoridade, poder para perdoar os pecados, disse então o paralítico: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículos 5 e 6. Amém? Dani e Miguel.